Oi, Rogério, tudo bem? E aí, Mauro, tudo bem? Estamos aí, sempre na luta, né? Legal. Você imagina o Lula. O Lula está muito forte, viu? Enfrentou uma lotada em Minas e está inteiraço, viu? Foi uma jornada muito bonita aqui. Antes de você falar, Rogério, deixa eu te mostrar. A gente teve um repórter especial enviado para fazer a cobertura da visita do Lula e ele fez um videozinho breve sobre o tamanho do estrondo da visita do Lula. Vou botar aqui na tela. Bota na tela, Mauro. Eu estou chamando eu mesmo porque eu não tenho ninguém para botar na tela aqui. Vou eu mesmo. Vamos embora. Vamos ver nosso repórter especial lá. Juiz de Fora, vocês viram que Belo Horizonte foi gigante, contagem contagiante, Juiz de Fora emocionante. Aqui Lula está terminando a sua primeira vinda, junto com a nossa prefeita Margarida, o presidente recebendo os presentes que ele merece, a nossa querida Zona da Mata. Então nós estamos mandando um abraço para vocês. Que eu participei de todo o evento do presidente Lula e saí convicto que nós vamos ganhar a eleição no primeiro turno, porque ninguém aguenta mais esse governo genocida. Por isso o grito é um grito muito forte de Lula lá. É o país da esperança que nós queremos construir, da reforma agrária, da agricultura familiar, da educação pública e gratuita. É o país do SUS, é o país do Lula. Então o Juiz de Fora é cada vez mais bonito. Vamos escutar um pouco a emoção aqui do Juiz de Fora. Só o Fórum Café para ter um repórter desse lá no palanque, ao lado do Lula. Obrigado, Rogério. Genial. Genial. Muito bom, Mauro, mas foi emocionante mesmo, viu? Essa aí é a cena de Juiz de Fora, né? Belo Horizonte. Eu vi aqui em São Paulo sem rede social. Impressionante o estádio, aquele ginásio, né? Impressionante, Rogério, impressionante. É lá no Esporte Clube de Juiz de Fora. E nosso Belo Horizonte foi muito bonito também. E Contagem também. Então o Lula veio. Em BH fez um evento mais mineiro. Vieram militantes e apoiadores do estado inteiro, todos os vales de Minas Gerais, do Norte, do Sul, do Triângulo. E depois ele foi em Contagem, que é governado pela Marília Campos. E depois Contagem é aí, ó, isso aí Belo Horizonte, né? São cenas de Belo Horizonte. E depois ele foi em Contagem, que é governado pela Marília Campos, também nossa prefeita, e Juiz de Fora, governado pela Margarida. Todas duas com muito sucesso na governança, viu? São militantes antigas do PT que foram eleitas agora nessa revirada, essa retomada, e têm feito um governo maravilhoso. Para vocês terem uma ideia, todas duas deram o reajuste da educação dos 38%, aí em Belo Horizonte. Belo Horizonte, né? Completamente. Rua, né? Muito bonito. E aqui, depois ele foi em Contagem, estava dizendo, as duas prefeitas pagam o piso da educação hoje, o que é uma retomada importante disso, e tem feito um governo muito popular, muito participativo. Eu vi o Vladimir falar aí, ele tem razão, nós temos que ter um projeto mais estratégico para o Brasil, a esquerda tem que pensar isso e tem que aplicar. E eu creio que depois da vitória do Lula, eu estou convicto que nós vamos ganhar e podemos ganhar no primeiro turno. É uma hipótese que a gente precisa de levantar com a sociedade. E se essa vitória vier, quanto maior, mais acachapante, melhor. Porque, claro, que depois das eleições, o bolsonarismo vai continuar e a polarização, que já é grande, Mauro, ela vai continuar. E nós vamos ter que ver os caminhos, nós temos que democratizar as instituições são frágeis. Vladimir tem razão. Não é dizer que essas instituições, do jeito que elas estão, nos satisfazem, é absoluto. Essas instituições permitiram um golpe. Você tem um Congresso Nacional que é dominado hoje pelo Centrão, e esse Centrão domina o Congresso com as tais emendas parlamentares clandestinas, paralelas,
né? E essas emendas é que têm sustentado ali dentro um conservadorismo extremo. Ontem mesmo a Câmara aprovou uma medida provisória terrível, que no meio de toda essa crise, ao invés de ampliar a renda do trabalhador, coloca uma medida provisória onde a carteira de trabalho é rasgada novamente e é colocado no lugar empregos precários com metade do salário mínimo, sem carteira assinada e também com prefeituras podendo fazer esse contrato de jovens e pessoas mais velhas, substituindo servidores públicos. Aprovaram isso ontem, na calada da noite, no Congresso Nacional. Tudo às custas das tais emendas parlamentares que estão confiscadas pelo Centrão. Então, essa instituição, Congresso Nacional, da forma que está, não nos interessa. Nós temos que democratizar o Congresso Nacional. A mesma coisa o próprio sistema judiciário, que é muito elitista. Não fosse assim, não tinham feito o que fizeram com Lula. Uma prisão política feita pelo juiz Sérgio Moro e os seus comparsas do Poder Judiciário, que só depois o Supremo teve a coragem de rever esse processo. O Ministério Público anda acovardado, a gente vê isso. Então, as instituições brasileiras, elas precisam ser reformadas, não extintas, como quer o Bolsonaro, para governar de forma ditatorial, mas democratizadas, colocar povo nessas instituições. Então, é um novo modelo que nós vamos ter que criar também de democratização. A esquerda tem que fazer esse debate, sim, com certeza. Estou achando bem interessante essa sua fala, porque é muito em linha com o que o Vladimir Safatli, né, o filósofo Vladimir Safatli falou agora há pouco, né, que é inclusive um clamor pela inventividade, né, no novo governo. E me parece que esse é um debate, então, que começa... Não é um debate lá do PSOL, não é um debate de um filósofo, é um debate que começa também a atravessar a esquerda sobre a necessidade de reformatar as instituições brasileiras. Mais cedo, Rogério, você estava falando dessa questão do orçamento secreto. Desde o fim de semana eu tenho tratado desse assunto, quando me chamou a atenção o fato de que investidores internacionais consideram, além da destruição toda da economia brasileira realizada pelo Bolsonaro, que o orçamento secreto é um dos maiores impeditivos para a realização de investimentos que tenham perspectiva de médio prazo. Ontem o Paulo Pimenta falou aqui, acabou, os ministérios, nenhum prefeito vai mais para o ministério, vai direto na Câmara para negociar as emendas com os parlamentares, e aí falou, perdeu totalmente a racionalidade. Então, cidade, prefeitura, que ia ganhar um ônibus escolar porque estava no projeto, recebe 4, porque o prefeito tem influência e aí a cidade vizinha não recebe nenhum. Virou um negócio assim, é a destruição do Estado brasileiro. Mas mais cedo eu falei aqui da manchete do Globo, Rogério, e queria que você falasse sobre isso, dizendo o seguinte, 6 partidos monopolizam 75% do tal orçamento secreto. Então, o que existe de orçamento secreto hoje está na mão de 6 partidos. Que partidos são esses? Olha só, o PP, o PL, o União Brasil e o Republicanos. Aí está explicada a força do Bolsonaro no Congresso e o mar de dinheiro que vai inundar a campanha eleitoral para deputado federal no Brasil inteiro e também a campanha para o Senado. A surpresa é que eu falei 6, disse 5. É que o 6º partido é o PSD, de dado. E isso talvez explique a enorme reticência do Kassab e do PSD em fechar um acordo de apoio à candidatura Lula, né, Rogério? Mauro, você foi no ponto, viu? Só antes de falar do PSD, que eu acho importante, até para a gente compreender o quadro aqui de Minas, né? Vamos trazer um pouco aqui a discussão para Minas Gerais também, que acaba que interessa a todo o Brasil, porque dizem, né, e nós mineiros temos orgulho de falar isso, que Minas Gerais decide as eleições. Para onde Minas vai, para onde o barco mineiro vai, a vitória vem. E, de fato, isso tem acontecido nas últimas eleições. Mas o presidente do Congresso, que é mineiro, né, do Senado, o nosso Rodrigo Pacheco, ele fez uma solicitação aos deputados e senadores que enviasse a ele uma carta, né, um documento, um ofício, colocando quais as emendas o deputado e o senador influenciaram no orçamento secreto.
ele não chama de secreto, no orçamento de RP9, a rubrica RP9. Quais foram as obras indicadas pelos deputados? Então, eu fiz uma carta para ele, dizendo que não indiquei nenhuma, não indico e discordo do processo. Mas olha só, ele dizendo que não sabe, nem ele tem o controle absoluto de para onde essas emendas foram. Então, essas emendas vão ao bel sabor do relator, do Rodrigo Pacheco, ele próprio, ou quem ele indica dentro do Senado, e mais o Arthur Lira, que controla com mãos de ferro essas verbas na Câmara. E eles ali vão atendendo os parlamentares a seu gosto. Então, imagina o que virou isso. Não tem política pública nenhuma. Se você vai na Codevasf, que é a companhia que pega aí todos os municípios do Vale do Rio São Francisco, de Minas até lá vai até no norte do país, que estenderam a Codevasf até para o norte, até onde São Francisco não passa. Essa empresa não tem como você solicitar um prefeito, um trator, um poço artesiano para o seu município, porque lá não existe nenhuma política pública mais, nenhuma cisterna. Se você quiser, vá a algum gabinete desses deputados e eles vão colocar emendas para serem feitas para aquele município, sem saber a necessidade. Então, evidentemente, isso liquida com a aplicação dos recursos públicos. Foi o que o Pimenta deve ter relatado a vocês aí. Então, este é o quadro do orçamento secreto. O Centrão confiscou o orçamento. Em vez de colocar o povo no orçamento, o Centrão confiscou o orçamento. E se dependesse do Centrão, eles tinham, e é um sonho do presidente da Câmara, ele fala nisso, eles desvinculam as verbas de educação e de saúde para ficar na mão do Congresso Nacional, para colocar um quinhão maior na mão deles, para eles fazerem a distribuição das verbas públicas de educação e de saúde. Já imaginou o caos, Mauro, que isso seria? Então, o presidente Acabou a política pública no país, né, Rogério? Acabou. O presidente Lula tem colocado muito claro que ele pretende acabar com o seu orçamento secreto e fazer um orçamento participativo. Daí uma outra boa notícia, um anúncio que o presidente Lula faz. Aliás, ele fez um anúncio do orçamento participativo e ontem ele fez um anúncio muito interessante lá em Juiz de Fora. Esse negócio da Petrobras, se alguém comprar e estiver comprando refinarias, se estiverem sonhando em comprar Eletrobras, Correios, vão ter que conversar com ele depois, porque não vai ficar assim, não. Um nítido sinal de que não vai aceitar a privataria que está sendo feita. Acho que o Lula ontem deu um recado bom também, do ponto de vista mais estratégico. Agora, Mauro, PSD, aqui em Minas, está todo mundo nessa expectativa. Como é que vai ficar a eleição e a aliança aí no Estado? O Calil, que é o ex-prefeito, que é candidato pelo PSD a governo, vai ou não vai coligar com o PT? São as duas perguntas dessa eleição, né? Essa uma não vou te colocar, não acho que a resposta não é mineira, que é se Ciro desiste ou não. Ou, na verdade, não é se Ciro desiste, é se o eleitor de Ciro desiste e migra para o Lula. E a segunda é Calil, é a grande pergunta. Como é que vai Calil? Né? Teve, inclusive, só para contextualizar, o pessoal teve uma conversa de que não vai ter aliança nenhuma, o Lula foi a Belo Horizonte e não encontrou Calil, e ficou assim. Aí o Calil veio ao público dizer, não, eu quero uma aliança formal, mas o negócio não está, aparentemente, conta esse bastidor aí, não parece estar resolvido não, né, Rogério? Não está resolvido, né? A questão do Ciro, a gente torce para que a polarização está muito grande, viu, Mauro? O Lula veio aqui, eu vou falar aí do Calil, mas o Lula veio com uma pesquisa que foi publicada no jornal O Tempo, aqui em Minas Gerais. Então, Minas, como é que reflete um pouco o Brasil, o Lula está com 44,4%, o Bolsonaro 29,95%, então dá uma diferença aí de quase 15% a favor do Lula, e isso depois do Moro ter saído. E o Ciro, 4,5%. Então, de fato, as possibilidades de qualquer terceira via depois vem abaixo do Ciro com 2%, 1%, os outros. Então, a terceira via, ela terminou de vez. Eu incluo aí não o Ciro como terceira via, mas como uma opção que quer ser de centro-esquerda também se esvaziando. Ou seja, a polarização Lula e Bolsonaro, ela aqui em Minas já é nítida, viu? É forte, com muita vantagem para o presidente Lula. Aliás, os bolsonaristas tentaram fazer ato contra a vinda do Lula, foi um verdadeiro fiasco.
Eles não juntaram nem em Belo Horizonte, nem em Contagem, somando tudo em Juiz de Fora, não deu 50 pessoas. Então foi um vexame. Fizeram ameaças, colocaram carro de som chamando o povo para ir manifestar contra o Lula e nada. Mas a polarização... Antes de falar do Calil, então vamos falar um segundo disso que você trouxe, acho realmente importante, porque há uma ideia de que haveria... Eu não quero falar, nós conversamos mais cedo, de que a extrema-direita não tem capacidade de mobilização. Tem. Mas existiu uma ideia de que haveria mobilização contra o Lula e mais, teve uma conversa de que haveria a possibilidade de atentado contra o Lula em Juiz de Fora. Não teve nenhuma coisa nem outra, né? Nem grande mobilização, nem atentado. É isso, Rogério? Fiasco. Eles chamaram pessoas nos 3 municípios e foi um fiasco, com deputados nas redes sociais bolsonaristas, aquele tom ofensivo. Em Juiz de Fora chegaram a colocar carro de som, ameaçaram que iam fazer com que os atos não acontecessem. A nossa militância deu um show. Primeiro, apareceu maciçamente, então isso sufocou os bolsonaristas. Segundo, não demos nem bola para eles, para evitar conflito aberto. Então, foram simplesmente desprezados. Eu acho que foi uma lição que Minas Gerais deu e uma pouca mobilização dos bolsonaristas para impedir a onda lulista que está vindo. Acho que foi também um bom resultado. Agora... O cenário, né, Paulo, Rogério, falei Paulo, que ia falar do Paulo Pimenta. O cenário, o final do mês, Lula vai, provavelmente com Alckmin, inclusive, para Rio Grande do Sul e Santa Catarina. O cenário é de uma disputa muito mais renhida lá do que em Minas, em que Minas é um mar, né? É incrível, né? Minas é um mar. É um paradoxo, mas verdadeiro. Minas é um mar lulista, um mar vermelho. Mas no Rio Grande do Sul e em Santa Catarina, a disputa é bem mais renhida, apesar do Lula não parar de crescer. Ali, sim, acho que tem que ter preocupação com essa questão da violência e da mobilização agressiva da extrema-direita, né, Rogério? Sempre é bom ter. Aqui nós tivemos, viu? Nós tomamos precauções, colocamos a nossa militância, ela própria também, ajudando na segurança. Legal. Com todas as precauções. Mas o fracasso bolsonarista ficou nítido também, o que é bom. Ou seja, o povo não entrou na onda de querer um confronto. Preferiu respeitar a democracia e o ato que o presidente Lula foi lá. Então, isso foi muito importante. Agora... Valeu para nós. Então, isso eu acho que pode sim levar o eleitor de centro-esquerda a migrar no primeiro turno já para o Lula. Então, a eleição pode sim ser definida no primeiro turno. É uma hipótese. Precisamos de ter um programa, eu concordo com o Vladimir, que coloque mais claramente para que esse eleitor sinta segurança programática de estar com Lula. Então, isso é importante. Programa também é importante nas eleições. Agora, a questão relativa ao PSD e o Calil aqui. Nós conversamos isso, tivemos reunião da bancada do PT com o presidente Lula e colocamos para ele a situação, como é que ele vê esse quadro. O problema, Mauro, está maior hoje com o PSD. O PSD aqui, ele encontra-se numa certa crise de identidade. Então, você tem declarações claras do Calil, que quer vir com Lula, ele fez essa declaração ontem, e quer uma aliança formal com Lula, com o PT. Ou seja, ele quer fazer uma coligação. Nós, do PT, também, já conversamos isso na bancada federal, estadual, na direção do partido aqui em Minas. Nós também queremos uma coligação formal com o Calil nesse momento. Isso não era consenso dentro do PT. Eu próprio defendia, tempos atrás, que nós tivéssemos uma candidatura própria. Acho que isso nos colocaria até em melhores condições de negociação. Mas, posto como está hoje, e o PT não construiu uma candidatura para o governo de Minas neste período, o ideal, portanto, é que a gente fortaleça uma aliança formal com o Calil para que a gente possa ter uma votação do Lula ainda maior em Minas e, quem sabe, consagrar aqui a vitória no primeiro turno. Então, esta hipótese é a hipótese que o PT trabalha também de uma coligação formal. O problema, portanto, não está em nós. Nós temos também uma candidatura ao Senado para compor a chapa, que é do Ronaldo Lopes, que foi o deputado federal mais votado na penúltima eleição e nessa última, o segundo mais votado de Minas, e também está qualificado para fazer essa disputa. Mas o PSD tem também uma candidatura ao Senado, que é a do Alexandre Silveira, que hoje é senador, que entrou no lugar do Anastasia. E o PSD pleiteia.
Mas qual o problema? A bancada federal do PSD de Dado, aqui em Minas, ela é toda bolsonarista. Para dizer a verdade, eles são Bolsonaro e são Zema. Eles não são nem Calil. O coordenador da bancada mineira é do orçamento secreto, né? Exatamente, eu vou chegar lá. Ele é do PSD, que é o Diego Andrade. O Diego Andrade é nitidamente bolsonarista, ele foi vice-líder do Bolsonaro e ele anda com o Zema para baixo e para cima. E ele é um dos coordenadores do orçamento da RP9 aqui em Minas Gerais para esses deputados do PP, que você citou, do Republicanos, do próprio PSD de Dado. Então, ele é bolsonarista e é Zema. Se dependesse dele, o Calil não seria nem candidato. Ele vai apoiar, ele tem dito isso, não é a boca miúda, não. Ele falou na imprensa, ele vai apoiar o Zema. Então, veja bem, o Calil tem um problema sério, que são os deputados federais nitidamente bolsonaristas. E o próprio candidato ao Senado, que eles apontam, ele faz assim um jogo de hora acena para a esquerda, hora acena para o bolsonarismo. Fez uma acena agora que poderia virar líder do governo Bolsonaro no Senado. Então, olha o problema que o Calil está. Ele tem com ele um ninho de cobras dentro do seu partido. Como é que nós vamos resolver isso? Como é que nós vamos fazer? Ele não tem maioria no PSD em Minas, então, é isso? Ele não tem maioria. A maioria é feita pelo Alexandre Silveira, que é o candidato ao Senado, e pelo Diego Andrade, que é o deputado que coordena a bancada deles aqui em Minas Gerais. Me parece que o Calil tem uma garantia. E agora não pode nem mais mudar de partido, né, Rogério? Que seria uma alternativa lá atrás. Não tem como mudar. O que nós sugerimos ao Calil na época, que ele fosse para o PSB de bola e nós faríamos uma coligação tranquila com o Calil. A opção dele ficar no PSD criou problemas para o próprio Calil. Ele tem que resolver esse problema. Me parece que ele tem uma garantia do Kassab, de que ele vai ser o candidato e que eles não vão dar uma pernada nele, que é o que quer, viu, esses deputados bolsonaristas do PSD, se deixar, eles tiram o Calil. Então, o Calil tem, eu acho que a garantia do Kassab, de que ele será o candidato, e precisa ver como é que o Calil costura, então, essa aliança com o Lula. Mas que garanta ao PT, claro, e a ele também, além do tempo de TV do PT, um programa, nós queremos discutir com o Calil, um programa que nós já estamos listando de 13 pontos, por exemplo, contra as privatizações das empresas públicas, a criação de uma secretaria que cuide da agricultura familiar em Minas Gerais, uma relação com as mineradoras que não seja essa subserviência que o Zema tem, está entregando tudo para ser minerado, e liquidando e acabando com o meio ambiente no estado de Minas Gerais, nós temos que cuidar disso, cuidar dos serviços públicos, do piso da educação, do Serviço Único de Saúde, que seja fortalecido. Então, nós estamos criando 13 pontos para uma aliança, para que essa aliança possa se consolidar. E ver a forma que nós vamos tratar esses bolsonaristas que estão lá. Nós não acreditamos que eles venham apoiar o Lula, mas eles não podem atrapalhar a coligação que a gente vai fazer com o Calil. Ela tem que ter um rosto nítido, claro. Então, esse é o debate. Como é que fica a questão do Senado? Porque se, de fato, o senador Alexandre Silveira ele for para o lado de Bolsonaro, não tem como. Nós fazemos apoio a ele. Nós teremos, portanto, e é isso que queremos, manter a nossa candidatura. Há uma hipótese, Mauro, de existirem 2 candidatos ao Senado. Um, então, da nossa federação, nós, então, colocaríamos o nome do Reginaldo, e o PSD trataria com a outra candidatura ao Senado. Teríamos 2 senados. Talvez fosse uma solução. Tem que ver primeiro se isso é possível no TSE, e outra que o próprio Kassab e o Calil têm que bancar isso, não fazendo veto a uma candidatura do Partido dos Trabalhadores. Então, esse é o imbróglio que está em Minas. E, resumindo, nós também queremos essa coligação formal com o Calil, achamos que ela vai ser produtiva, porque ela ajuda na eleição de Lula, mas ajuda também a derrotar o Zema. Para a gente é fundamental derrotar o Zema. O Zema está entregando agora em Belo Horizonte a Serra do Curral para a mineração. Pois é. Tudo ele faz para os grandes empresários amigos dele. Minas Gerais não tem nada de bom que o Zema tenha feito, a não ser reclamar do passado. Ele é uma alma gêmea do Bolsonaro.
Ele joga a culpa de tudo nos outros, ele não fez absolutamente nada. É da estirpe também do deixa o vírus viajar, ou seja, negacionista de primeira hora. Então, é um péssimo governador. Os objetivos ultraliberais dele são nefastos para o Estado mineiro, do ponto de vista do serviço público. Então, o governador precisa ser derrotado. Nós estamos empenhados nisso. Agora, vamos ver a forma de fazer. Eu diria que o problema maior hoje está dentro do PSD. Outra solução é o Kassab sair de cima do muro. Não sei o que o Kassab quer, ninguém quer. Não é já de nós aqui, como é que andam as conversas. Mas é como você falou, a RP9 é muito forte. Então, esses deputados do PSD de dado estão comendo na mão do Bolsonaro e das emendas de RP9, de orçamento secreto, que estão lá com Arthur Lira, que estão lá no próprio Senado. Então, eles se alimentam disso. Agora, o Kassab tem que ter uma definição. Ele vai ficar pendurado nisso ou vai ter uma opção também de estar com Lula, quem sabe, desde o primeiro turno. Seria também uma outra solução viável no caso de Minas. Perfeito. Deixa eu mostrar aqui para vocês, gente. Isso aqui é a Serra do Curral. Vocês imaginam o horizonte de Belo Horizonte com isso aí virar um grande buraco, né? Compara-se lá em Minas, com toda razão, que entregar a Serra do Curral para as mineradoras seria o equivalente a, no Rio de Janeiro, entregar o Pão de Açúcar para as mineradoras, né? Desse tamanho, o crime que Zema prepara. Exatamente. O Lula, inclusive, fez um Twitter sobre isso, defendendo a Serra do Curral, e fez até uma brincadeira. Eu falei com ele, Lula, e fiz essa comparação. Era a mesma coisa que no Rio de Janeiro, fazer mineração do Pão de Açúcar. Falei, já imaginou pegar o Pão de Açúcar para fazer pedrinha de isqueiro? Então, é mais ou menos isso que o Zema trata Minas Gerais. Essa questão da Serra do Curral aqui está uma polêmica muito grande, e nós estamos tentando barrar isso, viu? Eu estou entrando, inclusive, com a deputada Beatriz Cerqueira, com mais uma ação agora, fazendo um recurso a isso dentro do próprio Copan, que é o órgão aqui em Minas que definiu esse absurdo de minerar a Serra do Curral. E também o Ministério Público Federal, eu estive lá, entrou com uma ação junto à Justiça para que se respeite a posição do IBAMA, que é o órgão ambiental nacional, que votou contra minerar na Serra do Curral. E vamos realizar a audiência pública na Câmara de Deputados dia 17. Nós não estamos parados, tem um movimento muito forte para evitar a mineração na Serra do Curral. Imagina, depois do crime de Mariana, depois do crime de Brumadinho, aí vem o crime da Serra do Curral. É muito abuso dessas mineradoras e muita subserviência de um governador como esse Zema. Não, essa questão da Serra do Curral hoje é uma questão decisiva. Só para ainda insistir nesse assunto, né, as pessoas, não sei se as pessoas têm claro, que a dinâmica da política institucional brasileira mudou com o orçamento secreto. Mudou de qualidade essa dinâmica. É claro que sempre eu vou registrar aqui o Marcelo Sanches, do Larry Beatles, chega como novo membro. Então, já aproveito a chegada do Marcelo e saudar que você se integre aqui, a sua integração à comunidade da Pós TV Fórum, para dizer, inscreva-se na Pós TV Fórum, nós vamos caminhando para 300 mil inscritos, inscritas e inscritos. Dê o like nessa transmissão, isso faz com que ela vá se espalhando pelas redes sociais. Se você tiver condição, torne-se como o Marcelo, membro da Pós TV Fórum, mande sua contribuição aqui, pelo Pix, e seja assinante também do portal Fórum Revista. Rogério, é isso. Sempre teve fisiologismo, mas a potencialização com o orçamento secreto foi num nível que mudou a qualidade, porque, como o Rogério disse, ele está destruindo o Estado brasileiro. Para que vocês tenham uma ideia, a gente falou, vou repetir quem são os partidos que monopolizam o orçamento secreto. O PP, com P de pato. O PL, o PSD, a União Brasil. É da direita para a extrema-direita. E aí, lá o Republicanos, claro, e o PSD de dado. E agora o Rogério está explicando como esse orçamento secreto compra os parlamentares do PSD de dado, de Minas Gerais,
que aí boicotam o Calil e preferem ficar alinhados com o Bolsonaro. Outro elemento, a grana, money, plata, do orçamento secreto é superior ao orçamento de 6 ministérios. É maior que o orçamento do Itamaraty, do Ministério de Relações Exteriores. Vocês imaginam, o Ministério de Relações Exteriores sustenta todas as embaixadas, consulados, toda a ação diplomática brasileira, representação do Brasil na ONU, na OEA. É maior do que isso. É maior do que o Ministério do Meio Ambiente. Tem mais dinheiro para essa turma do que para defender o meio ambiente do país. É maior que o Ministério do Turismo, que é considerado hoje, com o fim com a virada de página da pandemia, uma das atividades econômicas mais essenciais de todas as economias. É maior do que a Controladoria Geral da União, que a Advocacia da União, Controladoria Geral da República, desculpa, a Advocacia da União, e maior que o Ministério da Damares, de Mulheres, Família e Direitos Humanos. Então, é muito dinheiro, é um negócio incomensurável o dinheiro. Isso mudou a qualidade da ação na Câmara dos Deputados e, como o Daniel Cara disse aqui, também no Senado, né? Depois que o Ciro Nogueira virou o Ciro Nogueira esse cara tem que ser respeitado. Ele é o cara que organizou isso, de fato, lá no governo Bolsonaro e implementou também a dinâmica do orçamento secreto no Senado, o que dificultou bastante as coisas para a oposição lá também, né, Rogério? Sim, com certeza. O Ciro Nogueira é o que faz, junto com o Arthur Lira, esse controle maior. O Rodrigo Pacheco tem também lá o seu grau de interesse no orçamento secreto, defende e repassa também para os seus operadores dentro do Senado. Então, esse pessoal domina o orçamento secreto. São 16 bilhões e meio. O que levou o presidente Lula a falar nesta ideia do orçamento participativo. Eu acho também muito interessante para ver o investimento no Brasil e também participação popular nele. É uma inovação que nós tivemos nas nossas prefeituras e que precisamos levar também para os nossos governos, né, dos estados e agora também para o governo federal. Acho que é uma hipótese que se abriu para se fazer o debate do orçamento participativo. Aí você constrói políticas públicas e aquilo que é de investimento é escolhido também de forma popular. Eu acho que é uma boa sugestão que fez o presidente Lula, democratizar também o orçamento, colocar, como ele diz, o pobre no orçamento. Né? Interessante o que você traz, Rogério, contrapor orçamento secreto versus orçamento participativo. Acho que aí você coloca claramente o horizonte, né? Não é só falar contra o orçamento secreto, não. Tem vacina, tem solução. Né? Colocar o povo no orçamento e colocar o povo no orçamento decidindo aquilo que é melhor para ele. Eu acho que isso democratiza as instituições, democratiza o próprio Congresso Nacional. Agora, ainda sobre Minas Gerais, isso. Eu vi aqui alguém perguntando, não é melhor o PT lançar uma candidatura ao governo? Então, veja bem, eu vi aqui Ia colocar na tela e deixei passar. Estou pondo aqui a Miriam Marques. Isso, a Miriam. Ô, Miriam, olha, é uma hipótese, sim. Eu acho que se construiu dentro do PT, eu até no início, como disse, era partidário da candidatura própria. Nós chegamos a lançar aqui o Daniel Sucupira, prefeito de Euflotone, para ser o candidato do PT. Um jovem, eu acho que nós teríamos muito sucesso com ele. Mas a opção da própria direção nacional do partido, e também da maioria da direção estadual, foi construir a candidatura com o Calil. Então, isso, nesta altura do campeonato, creio eu que é o melhor que a gente pode construir nesse momento para ampliar a vantagem do Lula. E como todos nós temos dito aqui, eleger o Lula é fundamental hoje para o Brasil, é fundamental para nós. E depois vamos aumentar a polarização, vai ser um governo também que nós teremos que disputar para que ele possa implementar as mudanças que o Brasil precisa, mas derrotar o Bolsonaro agora e ganhá-lo, e o Lula ganhar é fundamental. Então, trabalhamos nesse sentido. Agora, com este problema que o próprio PSD está causando ao Calil, não é uma hipótese também que nós tenhamos que deixar de discutir. Neste caso, o PT tem grandes nomes aqui no estado de Minas Gerais que poderiam desempenhar esse papel caso não se viabilize essa aliança formal que também nós queremos com o Calil. Aí vamos pensar nisso. O próprio Reginaldo Lopes, que hoje é candidato ao Senado, tem cacife também para disputar
disputar governo do Estado, por exemplo. Mas, com certeza, se essa hipótese não se colocar, nós não vamos buscar, na minha opinião, alternativas fora do PT para fazer essa substituição. Elas ficariam no interior do PT, com certeza. Quer dizer, se eu entendi bem, nessa altura do campeonato, uma candidatura do PT ao governo do Estado seria uma solução de emergência, vamos chamar assim, diante da inviabilização de uma aliança com o Calil. Que nós não pretendemos, não queremos, né? Mas que pode ser inviabilizado pelos próprios bolsonaristas dentro do PSD. Eles estão atuando lá. A bancada de federais deu uma entrevista dizendo isso, que não querem o Lula e não querem o Calil. Eles querem Bolsonaro e Zema. Então, é um incêndio que o próprio Calil tem que apagar dentro do PSD e o Kassab, né? Eles têm que resolver esse imbróglio do controle dos bolsonaristas do PSD mineiro através, inclusive, do orçamento secreto. E esses deputados abocanham uma grande parte dele e controlam. É isso aí. Mais alguma questão que você quer trazer para nós, antes de encerrarmos? Olha, Mauro, eu queria trazer essa alegria contagiante que veio de Minas agora com a vinda do Lula, viu? Isso aqui, essa semana, foi a marca. É claro que os bastidores da política são sempre importantes, a gente tem que estar acompanhando, mas o fundamental mesmo é a mobilização social em torno da candidatura do Lula. Quanto mais mobilizado estiver o nosso povo, mais condições de enfrentar o bolsonarismo agora e enfrentar a direita depois. Lembrando o que disse o nosso grande Vladimir Sato. É preciso também que a gente pense o projeto estratégico daí para frente. E as tarefas da esquerda serão enormes. Nós não podemos nos limitar aos moldes das instituições como são, e estas que o Bolsonaro, mesmo elas sendo conservadores, quer destruir, nós precisamos ampliá-las do ponto de vista democrático, colocar povo participando nessas instituições. Então, nós vamos ter que fazer reformas institucionais importantes, além, é claro, de recuperar a economia. O Brasil é um dos piores países do ponto de vista da economia, e será um dos piores de crescimento do PIB esse ano. Isso vai gerar mais desemprego, mais miséria, mais fome. Esse sujeito que está aí destruindo a educação. Lula teve um encontro magnífico também com os reitores lá em Juiz de Fora, colocou propostas claras para a recuperação do sistema educacional que Bolsonaro quer destruir e que nós resistimos. Se dependesse de Bolsonaro, não tinha uma universidade mais que fosse pública. Lembra que na PEC 32 ele falou em fazer até decreto para privatizar autarquias e fundações sem precisar do Congresso Nacional, ou seja, numa canetada ele repassaria universidades para instituições privadas. Então, eles não conseguiram o intento de destruir o sistema educacional porque teve muita resistência por parte de alunos e de professores. Mas nós vamos ter que recuperar, dar fôlego a essas instituições, depois da pandemia, recuperar aqueles que ficaram para trás nesse processo da pandemia, porque não tiveram chances iguais, os mais pobres, os negros, as mulheres, sofreram de novo mais. Então, toda esta recuperação ela será feita quanto mais energia popular nós tivermos. Então, construir os comitês populares de luta agora, que esses comitês sirvam para frente, para sustentar as transformações. Nós teremos que fazer mudanças constitucionais, mudanças de legislação, enfrentar nas ruas o conservadorismo para avançar as propostas que garantam estrategicamente o país, revirar as privatizações que foram feitas para devolver para o Brasil as nossas empresas estratégicas. É muita tarefa, viu, pessoal, que nós vamos ter para frente. Então, vamos ter fôlego para derrotar Bolsonaro agora de lavada, de preferência no primeiro turno, para que depois a gente tenha mais força ainda para fazer a virada estratégica que a esquerda precisa de fazer no Brasil e que, embora tenha feito muito nos governos Lula e Dilma, faltou uma visão mais estratégica de alteração do Estado brasileiro e das suas instituições do ponto de vista democratizado. Inclui aí, Mauro, para terminar, a mídia, né? Nós não podemos deixar a comunicação ser controlada pelas grandes empresas de comunicação monopolistas.
nós precisamos também de fazer com que a comunicação no Brasil seja democratizada. E por isso vocês aí do Fórum e do Fórum Café estão de parabéns por essa iniciativa que você tem feito e que eu tenho a honra de estar participando. Esse Rogério Correia, gente, vocês estão conhecendo, quem não conhecia ainda, quem já conhecia já sabia, o deputado federal Rogério Correia é um dos vetores mais dinâmicos, é alguém que simboliza e corporifica um dos vetores mais dinâmicos da esquerda brasileira dentro do PT. Né? A gente estava falando mais adiante da ideia das rupturas revolucionárias, e o Lula falou em Revolução Pacífica, né? Ninguém está falando aqui em pegar em armas. Né? O Rogério Correia é um dos protagonistas desse vetor da Revolução Pacífica que precisa ser feita na política brasileira, no Estado brasileiro, na sociedade brasileira. Então, antes de você sair, Rogério, registrar a Rita Vieira, que diz aqui, subserviência e submissão voluntária. No caso dos entreguistas, então agora o novo ministro da Energia dizendo que vai entregar de vez, a Petrobras vai liquidar com a Petrobras, não se trata de subserviência. O voluntarismo é muita grana no bolso, orçamento secreto não nos deixa mentir. E a Marlova Kulakovski. Nossa, conheço você, Marlova. A gente se cruza aqui nos chats há bastante tempo. Ela agora é nova membro da Pós TV Fórum, muito bem chegada. Para encerrar, então, eu quero partilhar mais uma vez, para quem não viu, para quem está chegando agora, um vídeo sensacional que o Rogério Correia fez do início da apoteose de Lula lá em Juiz de Fora ontem. Vejam que coisa verdadeiramente impressionante. Só na caixa. Vamos embora. Juiz de Fora, vocês viram que Belo Horizonte foi gigante, contagem contagiante, Juiz de Fora emocionante. Aqui Lula está terminando a sua primeira vinda, junto com a nossa prefeita Margarida, o presidente recebendo os presentes que ele merece, a nossa querida Zona da Mata. Então nós estamos mandando um abraço para vocês. Que eu participei de todo o evento do presidente Lula e saí convicto que nós vamos ganhar a eleição no primeiro turno, porque ninguém aguenta mais esse governo genocida. Por isso o grito é um grito muito forte de Lula lá. É o país da esperança que nós queremos construir, da reforma agrária, da agricultura familiar, da educação pública e gratuita. É o país do SUS, é o país do Lula. Então, em Juiz de Fora é cada vez mais bonito. Vamos escutar um pouco a emoção aqui em Juiz de Fora. Rogério, eu sei que você é professor, mas tem sangue de jornalista, impressionante, muito legal. E vocês viram lá, Rogério, ó, só para dizer, ele estava com umas pulseirinhas, que parecem aquelas pulseirinhas de hospital, quando a gente vai no hospital, no pronto-socorro, coloca, mas não é nada disso, não. São as pulseirinhas para poder... Imagino que cada pulseirinha você passa por um posto de controle. É muito organizada essa campanha do Lula, né, Rogério? Isso, é a segurança, né? É isso aí. Então, para entrar lá com os reitores, uma pulseira. Para entrar no palco, outra pulseira. E assim vai. Vamos pegando as pulseiras, vamos entrando e ajudando o presidente Lula. E também o nosso povo passa lá pela triagem. Então, foi muito bonito. Olha, só para despedir de vocês, eu estou aqui com os cruzeirenses aqui gozando minha cara, que o Lula disse que era cruzeirense. Pois é. Depois ele ganhou uma dura da Galocura, viu? A Galocura foi lá no hotel, tirou foto com o Lula e mandou o recado. Só Lula, o povo é a Galocura. Então, o Lula deixou a polêmica do futebol também, só mesmo o Lula, viu? Mas nós estamos unidos em torno do Lula, os atleticanos, os cruzeirenses e os americanos. Obrigado, Rogério. Daqui a 15 dias estamos juntos de novo com o deputado federal Rogério Correia ou em edição extraordinária. Caso haja novos eventos em relação ao processo em Minas Gerais. Um abração, Rogério. Tchau. Um abraço, na luta.